estamos em Fortaleza. Você sabia que essa é a capital brasileira com maior proporção de vegetarianos para a população? Você sabia que aqui existem mais de 350 mil vegetarianos, o que corresponde a aproximadamente 14% da população? E São Paulo é a capital brasileira que tem o maior número absoluto de vegetarianos. Em São Paulo são mais de 792 mil vegetarianos. Esses são dados do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o IBOP, que apontou que no Brasil todo são mais de 15 milhões e 200 mil vegetarianos. Isso corresponde a aproximadamente 8% da população. Existem diversos estudos que comprovam o impacto positivo que a dieta vegetariana tem sobre a vida das pessoas. Muitos estudos americanos, especialmente com populações adventistas do sétimo dia, apontam que os vegetarianos podem viver até 10 anos a mais. E este estudo com a população adventista do sétimo dia vem sendo realizado no Brasil desde 2013, com a população de 1.500 adventistas do sétimo dia, que são divididos entre adventistas que comem carne, adventistas que não comem carne, mas consomem queijo, leite e ovos, e adventistas que não consomem nenhum produto de origem animal, os vegetarianos. E os dados da pesquisa apontam que o grupo dos vegetarianos é o que sofre melhor impacto positivo na saúde. Eles têm uma diminuição de 10% na cintura abdominal, diminuição do colesterol total em 10% e uma diminuição de 20% dos marcadores que dizem respeito ao diabetes e à inflamação nos vasos sanguíneos. Mas a essa altura você pode estar se perguntando, é realmente possível manter-se vegetariano e saudável numa vida moderna em que a maior parte das refeições são fast food e que quase todas elas incluem carne? E além disso, como é possível tornar essa realidade factível sem que hajam prejuízos de proteínas, vitaminas e minerais? E se você deseja aprender mais como tornar-se um vegetariano saudável e de maneira prática, você não pode perder o programa Vida Mais Viva, porque ele está começando agora! Você é muito bem-vindo ao programa Vida Mais Viva, que acaba de entrar no ar. Você que acompanha a TV Novo Tempo sabe que todas as semanas a gente está aqui para falar para você sobre assuntos que sejam relevantes para a sua vida de forma geral. A gente deseja que você tenha uma saúde melhor, que a sua família vá bem, que você vá bem nos negócios, a sua questão psicológica e também espiritual. Hoje nós trouxemos um assunto interessante. Você sabe que percentual da população brasileira é vegetariana? Você acha que o vegetariano tem alguma carência nutricional? É necessário então que ele suplemente a alimentação com algum comprimido, alguma pílula? Já pensou sobre isso? Ou não? Você fala, eu como carne e não vou parar de jeito nenhum. Mas é importante que você saiba, você conhece alguém que é vegetariano, você pode orientar. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos a doutora Ana Seregatti. Tudo bem, doutora Ana? Tudo bem, Mariana. A doutora Ana Seregatti é nutricionista clínica que atende nas regiões de São Paulo e Campinas. Ela é especializada em dietas vegetarianas, por isso ela está aqui. E ela também é colunista da Revista dos Vegetarianos. Antes de fazer a primeira pergunta para ela, eu quero fazer um convite para você que nos assiste. Seja o nosso companheiro divulgador, ajude a gente a divulgar essas boas mensagens, essas boas notícias que a gente traz aqui no programa Vida Mais Viva. E como é que você pode fazer isso? Você pode acessar nossa página do Facebook, deixar o seu comentário, a sua sugestão de tema. A gente sempre quer ouvir você e muitos dos temas que a gente traz aqui é por sugestão sua, eu já agradeço. E também quero te convidar também a inscrever e a acessar o nosso canal no YouTube, acessar não somente esse programa de hoje, como os programas anteriores e mandar para as pessoas que você acha que podem se beneficiar das coisas que a gente diz aqui. Doutora, o que é ser vegetariano? Então, vegetariano é a pessoa que não come o grupo das carnes. Tá. Então, a gente tem ou a pessoa que consome ovos e laticínios, então a gente chama de ovo-lacto-vegetariano, com as suas variações, come só ovo, é ovo vegetariano, come só laticínios, é lacto-vegetariano. Mas o vegetariano, ele, via de regra, exclui o grupo das carnes. Mas os derivados podem ou não estar presentes, assim, variando. Existe uma variação que a pessoa exclui mesmo. Grupo das carnes, ovos, laticínios, que alimentos de origem animal. Alimentos de origem animal, que é o vegetariano estrito.
que seria a modalidade alimentar de um termo que é muito popular aí chamado vegano. Sim, né? pode falar. Então, assim, a alimentação vegana, ela exclui carnes, ovos, laticínios, mel, o corante cochonilha, que é uma besourinha que é macerada, né? Então é de origem Vermelhinho. animal. E todos os alimentos que tiverem algum componente animal. Tá. O vegano, como filosofia, É muito mais do que só vai muito alimentação. além do prato. Então ele vai excluir objetos, vestuário, couro, lã, seda, objetos que foram testados em animais, produtos maquiagem, produtos de higiene, produtos de limpeza da casa, tudo que tiver componente animal ou que tenha sido testado ou que tenha explorado o animal de alguma forma, o vegano não utiliza. Porque os principais motivos pelos quais as pessoas deixam de comer carne, diz pra nós. Então, assim, o motivo que as pessoas se tornam em algum grau de vegetariano, seja ovo-lacto, seja vegano, assim, por ética, questões assim de compaixão animal, por questões de saúde, por questões religiosas, por questões ambientais. Essas são as 4 principais, embora assim, tem muita gente que vira vegetariano porque não gosta de carne. Pode acontecer. Pode e é muito comum. Eu vejo muito no consultório, eu não como carne porque não gosto. Agora, a pessoa que está nos assistindo, que não trabalha com dietas vegetarianas, pode achar que isso é uma coisa rara. Fala então para quem está nos assistindo e para mim, que percentual das pessoas no Brasil, por exemplo, é em algum grau vegetariana? Então, a gente tem uma estatística do IBOP que diz que cerca de 8% da população brasileira é vegetariana. E em franca expansão, né? Em franca expansão. Isso eu percebo no consultório mesmo, assim, eu atendo predominantemente vegetarianos ou pessoas que estão em transição. É bem comum e está crescendo muito, muito jovem. Criança, chega assim, 11 anos, 12 anos, bebezinho. Olha só, há algum risco em assumir que você vai banir o grupo das carnes ou que você vai banir também todos os outros alimentos de origem animal? Você diz risco para a saúde? Para a saúde, exato. Tá. Nenhum. Não existe nenhum agravamento de doença e nenhuma doença que seja gerada pela exclusão do grupo das carnes, dos ovos e dos laticínios. São alimentos dispensáveis da alimentação. Tá. É claro que eu posso ser um vegetariano que come direito e eu posso ser um vegetariano que come só porcaria. A gente já vai entrar mais nesse assunto, tá? Super importante. Então, assim, não existe risco de você ter nenhuma doença tirando as carnes. Existe alguma fase da vida em que fazer uso da carne é necessário? Porque, assim, às vezes a gente fala assim, eu vou decidir por mim, eu, Mariana, não vou comer carne, mas eu tenho 2 bebezinhos de 1 ano. E muitas vezes eu escuto falar, como você pode fazer isso com seus filhos? Os meus bebês precisam, ou os bebês de quem está nos assistindo, um idoso, uma gestante, algum grupo especial precisa fazer uso dos alimentos cárneos? Nenhum. Nem de carnes, nem de ovos, nem de laticínios. Tá. Todas as faixas etárias, fases da vida, condições de saúde. Então, criança, gestante, nutriz, idoso, atleta, pessoa doente, ninguém, né, ou qualquer pessoa não precisa de grupo das carnes, dos ovos e dos laticínios. A gente equilibra. Isso já está bem demonstrado, Está né? bem demonstrado na literatura, tem muito estudo. É claro, eu na faculdade aprendi que o grupo das carnes era o grupo. Sim. Né? Até hoje, na faculdade de nutrição, ensina isso. Mas quando a gente vai e passa a estudar, a gente vê que isso é dispensável. A gente consegue obter os nutrientes da carne comendo as leguminosas, que são todos os feijões, grão de bico, lentilha, essas coisas. A gente consegue ferro dos feijões, consegue ferro de folhas verdes escuras, eu consigo cálcio de folha verde escura, de gergelim, de feijão branco, de chia de linhaça, eu consigo ômega 3 de chia de linhaça, eu não preciso comer peixe para isso. Que é um outro mito, né? O ômega 3 você não pega de lugar nenhum. Você pega, né? Da chia e da linhaça. O grande mito é a vitamina B12, Sim. Que realmente é uma vitamina que você só encontra em alimentos de origem animal. Mas a carência da B12, o que mais dita é a metabolização da vitamina B12. Bom, vou te interromper um pouquinho. Já que você falou em vitamina B12, então, se ela não existe em nenhum alimento de origem, que não seja de origem animal, então
Logo, é obrigatório que o vegetariano estrito suplemente ou não? Então, é muito provável que ele vá suplementar, é quase 100% de certeza, mas é importante que esse vegetariano estrito, mesmo um vegetariano ovolacto, mesmo um onívoro, faça um exame orientado por um profissional de saúde especializado para poder dizer o seu grau de carência de vitamina B12 é X, é Y e vai ser suplementado desta forma. Você viu que a gente está falando aqui, a sua opção dos alimentos que vão compor o seu prato não estão necessariamente ligadas ou significa que você não vai ter carência nutricional. Você que é onívoro, que optou por comer carne, não quer dizer que você não vai ter deficiência de B12, de ferro, né? Sim, com certeza. Você fala, não, porque ferro praticamente só tem na carne. Você vai virar vegetariano, vai ter deficiência de ferro. Você quer uma informação que eu acho que é importante para quem está nos assistindo? O ferro das carnes, ele só é especial em 30% do total do ferro presente na carne. É porque se diz muito que o ferro da carne ele é completamente muito diferente. Muito melhor. 30% só. Os outros 70% é um ferro igualzinho o ferro do feijão, o ferro do espinafre, o ferro presente em origem vegetal. Então é um grande mito dizer que quem come carne está isento de carência de ferro, porque o que dita a carência de ferro são várias coisas no organismo, mas a perda de ferro nas mulheres que menstruam, pessoas que doam sangue ou pessoas que têm algum sangramento. Ou que estão gestantes, exato, etc. Então, não é um privilégio do vegetariano ter carência de ferro. Então, vamos lá. B12 você já falou, o que conta mais é a questão da metabolização. Então, onívoros e vegetarianos estão sujeitos à carência. Precisam cuidar da B12. Ômega 3 você já falou. Pega da chia e da linhaça, mesmo onívoro. Como salmão todo dia. Salmão, que as pessoas comem, não tem ômega 3 né? Porque é criado em fazenda pesqueira, né? Em cativeiro. Então ele não come o plâncton, que é quem tem ômega 3. Entendi. O atum, a sardinha, o arenque e a cavala são peixes que têm ômega 3. Aí a pessoa teria que comer esses peixes todos os dias. É raro isso acontecer. Então, chia e linhaça para onívoro também. Ótimo. E proteína, que acho que é o maior, junto com ferro, acho que é uma das coisas que maior mito. Maior mito, né? O vegetariano, puxa, mas seus bebês, eu ouço muito falar isso, seus bebês vão ficar carentes em proteínas, eles não vão crescer. Não. Como é que o vegetariano então se supre de proteínas? Então, é só proteína de soja? Carne vegetal? Nunca na vida. Isso aí é uma coisa que não é para comer. É um alimento ruim, de qualidade nutricional ruim. O que precisa consumir? Boas fontes proteicas. As leguminosas, onde estão todos os feijões, grão de bico, lentilha, fava, a própria soja está neste grupo das leguminosas. Então, se eu comi feijão, eu não preciso comer tofu. Se eu comi tofu, eu não preciso comer feijão, certo? Onde mais eu tenho proteína? No grupo das castanhas, e eu tenho proteína em vários cereais. A quinoa tem proteína, a aveia tem proteína, o trigo tem proteína, que são alimentos que estão presentes no nosso dia a dia. E acho legal a gente mencionar que o arroz com feijão faz uma proteína que não fica... Todos os aminoácidos essenciais estão ali, né? Estão ali. Você que está assistindo a gente, a alimentação do vegetariano é muito comum que até ultrapasse o vegetariano não, da população brasileira em geral, mas também do vegetariano, que até ultrapassa a quantidade de proteína. Né? Não, proteína não é um problema. Agora eu gostaria que você dissesse, então, o que pode ser problema na alimentação vegetariana. Eu não quero deixar claro que é um bicho de 7 cabeças, mas também não quero falar que você pode parar de comer a carne e tá tudo bem. Quer dizer, está tudo bem, mas como é que você pode fazer... Então, Mariana, pode e não está tudo bem. Isso que eu quero que você diga. Sabe por quê? Como é que o brasileiro come? Arroz, feijão, bife e batata. Já está errado. Você tira o bife dali, continua errado do mesmo jeito. Arroz, feijão e batata também não é adequado? Ou arroz, feijão, bife de soja e batata, tá errado ali. Erro comum, tirar o bife e botar queijo. Tirar bife e botar carne de soja. Ou tirar tudo isso e ia começar a acrescentar pão, macarrão, esses carboidratos mais refinados. Então, são 3 coisas que as pessoas colocam que não está correto. É colocar carne de soja no lugar de arroz, feijão, carne de soja e batata, tá tão errado quanto arroz, feijão, bife e batata, certo? Colocar queijo no lugar jamais. A interação do cálcio abundantemente presente nos laticínios
com as fontes de ferro, feijões, folhas verdes escuras, você tem uma interação entre esses dois minerais que acaba prejudicando os dois. Mas aí muita gente fala assim, Ana, mas o vegetal verde escuro, espinafre, couve, ele tem cálcio, tem ferro. Mas ele tem num balanço que não atrapalha nenhum dos dois. O que atrapalha é a quantidade muito grande que está presente nos laticínios, que aí sim vai interferir na absorção do ferro presente nos feijões. É como se fosse aquela estrada ficando muito lotada também, se entra só cálcio, não entra ferro? Não é exatamente assim, é a quantidade, é o volume de cálcio mesmo presente nos laticínios, que é bastante grande. É diferente, por exemplo, se eu tomo 200 ml de leite, eu tenho cerca de 250 miligramas de cálcio. Tá. Se eu comer 2 xícaras de couve cozida, eu vou ter cerca de 170 miligramas de cálcio. É bem menos, e olha, 2 xícaras de couve cozida é couve pra caramba. A gente tem que pensar, Deus fez aquele alimento com os dois nutrientes, então tá equilibrado ali. Quem é a gente para dizer que o que Deus fez está errado? Exatamente. Né? O que não pode é misturar laticínios na refeição que tiver feijões, folhas verdes escuras, ou seja, na hora do almoço, na hora da janta. Então, o vegetariano tem deficiência de cálcio, porque é o outro mito, que o vegetariano vai ter osteoporose, porque, imagina, para prevenção de osteoporose é leite, né? É tomar leite. Como é que existe, como é que fica essa relação cálcio, ossos, prevenção e vegetarianismo? Então, o laticínio é apenas uma fonte de cálcio. As folhas verdes escuras, os temperos frescos, os feijões, especialmente feijão branco, a chia e a linhaça, as castanhas, especialmente as amêndoas, o gergelim, isso tudo tem muito cálcio. Além do que, eu tenho bebidas vegetais que são enriquecidas com cálcio, da mesma forma que o leite de vaca contém cálcio. Ele fica bem semelhante, né, o leite vegetal industrializado do leite... O que é enriquecido com cálcio, sim, ele é feito, a quantidade de cálcio adicionada ali é para ficar similar ao leite de vaca. Tá. Então é mito. É mito, hein, pessoal? É mito. E se houver osteoporose, pelo amor de Deus, não é para aumentar a ingestão de laticínio, porque piora a osteoporose. Então, você falou muitos nutrientes que o correto seria a gente dosar, até mesmo antes de se tornar, você que está nos assistindo, de repente está pensando, eu acho que isso tem a ver comigo, tá pensando na ideia. É obrigatório que o vegetariano faça acompanhamento nutricional? É tão obrigatório quanto o onívoro. Olha aí que interessante. Certo? Por que o vegetariano tem que fazer mais acompanhamento nutricional do que o onívoro? Não tem. É porque socialmente, você parou de comer carne, você vai ficar fraco, vai faltar proteína, vai faltar ferro, vai faltar isso, vai faltar aquilo. A pessoa fica tão apavorada que ela vai no nutricionista. Mas o onívoro deveria ir também, ainda mais na nossa cultura, que o onívoro come, como nós falamos, arroz, feijão, bife, batata, café com leite, pão com manteiga. E se acha que come salada? Eu pego uma folha de alface e uma rodela de tomate. Fala sério, né? Aí eu como salada. Como que é um bom prato vegetariano? Pode falar sobre isso. Então, um bom prato vegetariano. Eu pego o prato e imaginariamente divido ele em 4. Metade dele vai ser composto por verduras e legumes, crus, cozidos, assado, grelhado, do jeito que a pessoa gostar, o mais colorido possível. 1/4 vai ficar para a fonte de proteína, que são os feijões. O outro 1/4 vai ficar para as fontes energéticas, os cereais, as batatas. Ótimo. Tá aí, pronto. E uma frutinha com vitamina C de sobremesa para ajudar na absorção do ferro. Imagine que, doutora Ana, alguém está nos assistindo agora, está intencionando tornar-se um vegetariano. Por onde ele deveria começar? Isso é bastante particular, porque que lugar que a pessoa está, né? Se ela tem uma alimentação boa, com todas essas grupos alimentares que eu citei, cereais, feijões, fruta, verdura, legume e tudo, seria bom consultar um profissional para ver se existe uma carência nutricional já instalada. Porque se houver, ela vai aparecer e a hora que aparecer vão culpar o vegetarianismo, mesmo a pessoa comendo bem. Se a pessoa come muito mal e não sabe por onde começar, outro motivo para procurar um profissional que entenda disso, né? Um médico ou um nutricionista. Se for orientação alimentar, é sempre nutricionista. Se for avaliação de exames laboratoriais, pode ser o médico ou pode ser a nutricionista também, para ver em que estágio a coisa está. E, além da busca de orientação, ler, pesquisar. Exatamente. E, claro, ter critério nos sites que está buscando, né?
mas assistir programas como esse, né, que Isso trazem mesmo. informação Uma valiosa. outra ideia é, eles podem procurar algumas pessoas que são especializadas no assunto, como a doutora Ana Seregatti. Então. E alguém que gostaria de entrar em contato com você, como pode fazer, doutora Ana? Bom, eu atendo tanto em São Paulo quanto em Campinas, né, nas duas cidades, e é só acessar o site www.anaseregatti.com.br. Eu tenho uma página no Facebook que é bem ativa. Assim, eu posto muita coisa. Às vezes eu estou comendo, eu falo, legal, tiro foto daquilo. Uma ideia para você. E aí ponho a receita, eu ponho muita dica, muita receita, tem muita informação lá. Tem blog também, né, que é o alimentaçãovegetariana.com, então dá para achar fácil. Com certeza. Olha, foi um prazer, realmente um privilégio. Obrigada por você doar o seu tempo, por você vir lá de Campinas para poder falar com a gente, com as pessoas que estão assistindo a Vida Mais Viva, viu? E se você puder deixar uma frasezinha, um segundinho para quem está nos assistindo, o que seria o mais importante de tudo que você falou? Seja vegetariano saudável. Coma o que Deus nos deu, que é o que sai da terra. Isso mesmo. Agora eu gostaria de falar com você também, que acompanha sempre o programa Vida Mais Viva, lembrar que você pode e deve conversar com a gente. Estamos esperando a sua mensagem e como mensagem minha final, eu deixo claro para você que você lembre que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e lembre-se que aquilo que você come vai se transformar naquilo que você é. Vai se transformar no seu corpo, mas vai fazer com que a sua mente trabalhe melhor. Trabalhe no seu trabalho, mas faça com que você possa também se comunicar melhor com Deus. É por isso que a gente fala sempre aqui, tem a ver o que eu vou comer, Deus se interessa com o que eu vou comer? Se interessa sim, porque Ele quer se relacionar com a sua mente e o que você come influencia aquilo que você vai ser e pensar. Fique com Deus e agora deixo você com uma mensagem do pastor Chaguri. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Olá, queridos, que bom estar com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos falar a respeito da glorificação ao Senhor. Este é um grande privilégio que todos nós temos, glorificar a Deus. Mas como glorificar a Deus? De que forma nós podemos glorificar o Senhor? Eu quero dizer que glorificar a Deus envolve as atitudes humanas, a maneira como nós nos comportamos diante de Deus. Entender a misericórdia de Deus, entender que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, é um tipo de glorificação a Deus. Crer em Jesus é glorificar a Deus. Mas o que a Bíblia também nos fala sobre glorificar ao Senhor? E nós vamos abrir a palavra de Deus, por gentileza, em 1 Coríntios capítulo 10, e nós leremos o versículo 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, diz a palavra do Senhor. O que a Bíblia está nos dizendo? O que a palavra de Deus está nos ensinando? A palavra de Deus está nos falando que a atitude humana é uma maneira de glorificar a Deus. E esta atitude, neste caso, é da forma como nós tratamos o nosso corpo. A Bíblia nos diz, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que você fizer, fazei para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Quando nós não cuidamos do nosso corpo, quando nós não damos valor àquilo que nós temos como bem de Deus, que é este corpo, o seu corpo, nós não estamos glorificando a Deus. A Bíblia nos ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 19. A palavra de Deus nos diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Olha o que diz a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que este corpo, o seu corpo, pertence a Deus, é um templo de Deus, um templo sagrado de Deus. E nós temos a grande obrigação de cuidar deste corpo com uma alimentação saudável. Nós temos a obrigação de cuidar deste corpo com uma vida de perspectiva em Cristo, a vida através do exercício físico, porque é um templo de Deus,
é um templo do Senhor, e quando cuidamos daquilo que é de Deus, nós estamos glorificando ao Senhor, glorificando a Deus. Eu pergunto a você, tem você dedicado tempo ao Senhor? É um tipo de glorificação. Provavelmente você responderá sim, eu tenho dedicado tempo a Deus. Mas agora eu tenho outra pergunta. Tem você dedicado o seu corpo a Deus? Tem você cuidado do seu corpo, do seu bem-estar? Tem você buscado ter saúde, saúde com qualidade, através de uma alimentação saudável, através do exercício físico, através de uma mente onde está captada com Deus, buscando a Deus diariamente? Isto é glorificar a Deus, é colocar a vida nas mãos de Deus, é entender que Deus deu esse presente para nós e necessitamos cuidar da melhor forma possível. Por isso, meu querido, quando a palavra de Deus nos diz que o corpo é o templo do Espírito, é porque Deus deseja habitar nesse corpo, é porque Deus deseja fazer morada em nossa vida, cuidar da nossa vida. E quando Deus habita em nossa vida, todas as coisas mudam, a mente muda, o caráter se transforma, nós temos uma nova perspectiva de vida e com isso nós valorizamos também o bem-estar, deixamos de comer aquilo que a Bíblia proíbe, não bebemos, não fumamos, não fazemos nada que interfira nesta glorificação com o Senhor, pelo contrário, tudo que realizamos, realizamos para glorificar a Deus, o nosso Senhor. Por isso, quando você estiver diante das questões mais supremas da vida, diante dos grandes privilégios do ser, com a sua família, lembre-se que isto que você tem é de Deus. E se isto é de Deus, lembre-se que o seu corpo pertence ao Senhor. Por isso, cuide do seu corpo. Faça o melhor pela sua vida, tenha dedicação, entregue a sua vida nas mãos de Deus e coloque os requisitos do Senhor como prioritários para o bem-estar da sua saúde. Meu querido, faça isso. Um grande abraço e que você tenha felicidade na sua alma e que você receba o apoio do Senhor. É o nosso desejo e a nossa oração. E até a próxima.